Estamos aqui querendo trazer uma contribuição, principalmente para você que é superintendente da escola dominical, ou professor, ou um aluno, alguém que tem vontade de aprender de Deus e todos nós precisamos. É só ler Oséias 4 e 6, completo, né? O livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que você verá a importância do conhecimento. E estaremos agora, neste próximo domingo, iniciando mais um trimestre da escola dominical. E a primeira lição tem como título o que é a mordomia cristã. Se fala de mordomia cristã, é porque tem também uma mordomia que não é cristã, não é? A mordomia que não é cristã, né? Só que a cristã é de uma responsabilidade maior. A não cristã, hoje nós vemos aí o mundo preocupado com a preservação do planeta, né? Porque o planeta Terra foi entregue ao homem lá quando Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz lá que Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Deus entregou Adão e Eva a terra aos cuidados dele, e o homem fez o que fez com a terra, e nós vemos hoje aí cristãos e não cristãos preocupados, né, com a mordomia disso que pertence a Deus, né? Eu quero chamar aqui para destaque, da primeira vez que eu estou fazendo esse comentário, daqui para frente não, é o texto áureo. Ele tem chamado de texto áureo, porque a palavra áureo vem de aurum, ouro, do latim, que o elemento químico ouro, ele tem como símbolo AU, que vem de aurum, não é OU. Então, é um texto de ouro, é o texto que é tomado para ser o texto por onde o comentarista vai fundamentar tudo aquilo que ele falar a respeito do título da lição. A verdade prática vai ser aquilo que nós vamos tomar para a nossa vida prática, para nós pormos em prática. E é importante que todos participem da escola dominical. A leitura diária, ela deve ser feita. Ela pode ser feita dia a dia, se a pessoa quiser, ou se quiser pode ser feita só de uma vez e tal. Mas eu quero destacar aqui a da sexta-feira, que diz que tudo o que temos vem de Deus. Realmente, tudo que temos vem de Deus, porque tudo pertence a Deus, não é? Lá no Salmo 24:1 diz que de Deus é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então, já diz isso aí. Jó 41:11 diz que tudo que está debaixo do céu é meu. Em Romanos 11, 35 e 36, o 36 diz que porque por ele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Então, tudo é dele. Então, nós temos que ter cuidado quando nós cuidamos de algo que não nos pertence. Aqui tem a leitura bíblica em classe, que é Lucas 12, e já vamos aqui ver o comentário, né? A introdução, ela vai dizer que vai falar sobre a mordomia cristã, então, os cuidados que nós temos que ter com aquilo que Deus confiou. A igreja, ela vai ter um cuidado não somente material, mas principalmente espiritual. Espiritual, que Deus fez isso. No primeiro tópico, depois da introdução, ele dá um conceito de mordomia. Não precisa ler tudo isso aqui, vai tomar muito tempo, é muito curto o prazo para uma aula de escola dominical. Então, mordomo, a palavra mor quer dizer maior, domo vem de casa, é o maior da casa. O mordomo é aquele que, não sendo dono da casa, mas é ele que toma a responsabilidade de toda a casa, ele que manda, que comanda a casa, né? José foi mordomo das coisas que pertenciam a Potifar, né? Então, vai dar essa definição, mas aqui, como ele menciona, diz aqui que a maior responsabilidade cai perante
quem está na liderança, né? Os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja. Eu sugiro aqui até que se leia Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28, né? Que vai falar sobre isso aí. Depois ele fala de mordomia. Mordomia é a atividade do mordomo. O exercício do trabalho do mordomo, vai ser a mordomia. Não é? E nós somos mordomos daquilo que Deus entregou para nós, conforme entregou para toda a humanidade, mas principalmente espiritual. E eu quero aqui trazer como destaque o que está aqui já com letras diferentes das letras comuns do texto, quando diz aqui que é a administração dos bens espirituais e materiais. Falando isso, já está falando sobre a mordomia. Né? E destaco aqui a palavra ligada ao ensino da palavra de Deus. A mordomia está ligada, ela tem que estar fundamentada, né? Ela pode ser fundamentada. E nós vemos aqui também, eu quero dar uma recuada e falar lá sobre os líderes, a responsabilidade deles perante o Senhor da igreja, que é o nosso Senhor, que lá em Efésios fala que é Senhor deles também, é Senhor de todos. Então o Senhor, essa mordomia, ela pode ser executada de modo certo ou modo errado. E a pessoa vai errar quando? Quando não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, que nós vemos registrados lá em Mateus 22, 29 e Marcos 12, 24. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E Marcos está na forma interrogativa e Mateus está na forma afirmativa. No segundo tópico, que fala sobre a mordomia espiritual do cristão, ele fala em primeiro lugar aqui, no subtópico 1, ele fala do amor cristão. E ele tomou por base Mateus 22, 36, quando Jesus é inquirido, é abordado por alguém que lhe pergunta qual é o grande mandamento. Quem define melhor o grande mandamento lá em Lucas 10, na parábola do bom samaritano, que é citada aqui quando nós vemos desse subtópico 1.4, quem é o próximo, né? Porque lá em Lucas 10, 27, fala melhor, fala mais completo. Quando Jesus pergunta qual é o mandamento. E aí o escriba responde para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Né? É importante aqui fazer um destaque que e lá também ele não separa um segundo igual a esse, conforme aqui o Mateus 22. Mateus 22, e um segundo que é igual a esse. Lá ele fala dentro do primeiro mandamento. Ele complementa: e ao próximo como a ti mesmo. Após dizer aquilo que nós falamos, de toda a alma, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E ali ele pergunta: quem que é o próximo, né? Então, vai falar isso aqui. E ali ele cita o coração, por quê? Porque naquele tempo as pessoas entendiam que é uma interpretação temporal, de ocasião daquele tempo,
da falta de conhecimento das pessoas, eles pensavam que o coração era a sede do sentimento. A sede do sentimento, das memórias, do entendimento é no cérebro, não é no coração. O coração é uma bomba ejetora de sangue para o corpo todo, não é? E como a pessoa, às vezes, quando leva um susto, solta um hormônio chamado adrenalina, que faz o coração bater depressa. O rapaz, quando via a namorada dele, chegava perto, ou que estava ali, ou que acontecia um fato da vida, igual hoje também, o coração dispara. Então eles entendiam que o coração era o centro do sentimento, e não é, né? Até hoje se fala de coração para dar o sentimento, mas o centro da razão, do entendimento, por isso que está escrito lá, e todo o teu entendimento, que o entendimento é no cérebro do coração, para eles entenderem lá para a época deles, e entendimento para que todos nós entendamos que é com entendimento, é com razão. Por isso que Romanos 12:1 fala de um culto racional, um culto com raciocínio, né? E quem que é o próximo? Ele aqui fala de várias pessoas, mas próximo é qualquer pessoa, é qualquer pessoa. Deus, ele amou o mundo de tal maneira, Deus mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Deus diz em 1 Timóteo 2,4 que quer que todos os homens se salvem. Deus diz lá em 2 Pedro 3,9 que ele não quer que ninguém se perca ou algum se perca, mas antes que todos venham arrepender-se. Então o próximo é qualquer pessoa. Então nós temos que ter um cuidado muito especial com todas as pessoas, né? Todas as pessoas. Eu deixo aqui para você, depois anotar aí, Provérbios 3, versículos 27 e 28, Tiago 4, 17, 1 João 3, 18, Gálatas 6, 10. E já vou aqui adiantar Gálatas 6,10. Gálatas 6,10 fala, enquanto temos tempo, procuremos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então o próximo é qualquer um que dependa da gente. A mordomia da fé cristã é o segundo tópico aqui. A mordomia da fé cristã, subtópico 2, melhor dizendo. Eu quero aqui, ele fala sobre definição de fé. A definição de fé para nós é a definição de Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé não tem explicação. Se explicar, já não é mais fé. Então, a definição é isso. E deixo também aí para você analisar, segundo aos Coríntios 4:18, para nós atentarmos não para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então é importante gravar bem isso. É importante também lembrar aqui de Hebreus 11:3. Então, na definição, já toma aqui em Hebreus 11:1 e depois cita esses versículos aqui, que eles vão estar falando nisso aqui, né? Hebreus 11:3 fala, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Nós precisamos agradar a Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque se nós não fizermos a vontade de Deus, nós não vamos alcançar a promessa. Está lá em Hebreus 10:36, necessitar de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, né? E então, mais uma vez eu falo, a fé é sem explicação. E em Hebreus 11, eu falei 11:3 ainda, mas é 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, a importância da fé. Em Hebreus 11:3, é importante citar para a gente que nós cremos que tudo que foi feito do nada. Foi Deus que criou pelo poder que ele tem. A onipotência, quer dizer, todo o poder que ele tem, ele criou do nada, ele criou o que hoje nós vemos, o que existe, tudo que existe ele criou. Então é importante isso aí, e isso aí nós entendemos por fé.
por fé, não é? E a fé fala em espera, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então nós esperamos. Então é importante aqui nós atentarmos para dois profetas aqui, Isaías, no capítulo 64, versículo 4, e Jeremias 17, 7 e 8, que falam da importância da espera. Isaías fala que Deus trabalha a favor daquele que nele espera, e Jeremias 17, 7 e 8, ele fala no 7, ele fala que bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E no 8 ele vai dizer como é que vai ser essa pessoa diante das situações que haverá de enfrentar. Tá certo? E aqui destacar abaixo aqui, duas linhas abaixo de Hebreus 11:1, que a fé é o fundamento ou a base para a confiança em Deus. Essa é a explicação. É a base. Sem a fé, nós vamos estar sem embasamento. A fundamentação é a fé, não é? A fé como patrimônio espiritual. Aqui, a fé como patrimônio espiritual, nós temos que guardar a fé. Vamos tomar aqui, só falar que Paulo, o patrimônio maior dele era a fé que ele tinha no Senhor. A fé, né? A esperança, e ele cria nas coisas que se não viam. Ele esperava. Ele estava fundamentado no que esperava e queria nas coisas que ele não via. Então, aqui ele diz aqui, citado aqui, segundo aos Coríntios 4:7, quando ele fala, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. É importante falar isso. Ele guardou a fé, ele se manteve com a fé. Por quê? Porque sem fé não há salvação. A salvação é por meio da fé. Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos. Precisa da graça para ser salvo. Precisou, mas a graça Deus distribuiu, deu ao mundo. Tito 2:11 diz que a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas Efésios 2:8 vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, e no 9 ele diz, não é por obras para que ninguém se glorie. E não há contradição disso, alguém pode perguntar, com Tiago 2, de 14 a 18. Lá, a fé sem obras. Mas ele termina dizendo lá que mostre-me a sua fé sem as suas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Mas ele ia mostrar a fé pelas obras. Então ele tinha a fé primeiro para produzir as obras, porque as obras sem fé também, elas não valem nada, não é? Lá e diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie, é por meio da fé, é por meio da fé. É importante, né? Em Romanos 5:1 diz que nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé. E aqui que cabe, eu citei lá em cima errado, mas agora eu conserto, Hebreus 11:6. Né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então tem que manter a fé. A fé, ela não precisa ser grande, mas ela tem que ser ativa, ela tem que ser viva, ela tem que ser uma fé que venha produzir obras. Se eu for ler lá, isso aí seria para falar sobre fé, em Mateus 16:20 e 17:20 e Lucas 17:6, eu vou ver quando compara a fé como um grão de mostarda, né? Para tirar um monte de uma montanha, mudar de lugar, ou uma amoreira desarraigar-se do solo e lançar-se no mar. Não precisa ter fé, a fé não precisa ser grande, ela precisa ser uma fé produtora de obras, né? Então, é que nós vemos aqui já falando sobre a fé como patrimônio espiritual, porque sem a fé ninguém vai ser salvo, ninguém vai ser salvo. Agora aqui, no 3 diz que a mordomia dos bens materiais. Primeiro ele fala do cristão e as finanças. Nós temos que ganhar honestamente e temos que cuidar daquilo que nós ganhamos honestamente, né? Deus, quando tratou com o homem, lá no capítulo 3 de Gênesis, ele falou que o homem ganharia
Ele sobreviveria através do trabalho com o suor do seu rosto, né? E tanto é que Paulo, segundo aos Tessalonicenses 3,10, ele diz que quem não quiser trabalhar, que não coma. Nós precisamos trabalhar. Trabalhar é algo que é necessário. Se fosse uma coisa super agradável a gente trabalhar, a gente precisava ganhar para trabalhar. Eu pergunto a você, pode perguntar aí, você gosta do que você faz, do seu trabalho? Eu gosto. Então por que você não faz de graça? Ou não paga para fazer? As coisas boas que são agradáveis a nós temos que pagar para fazer uso delas. Um bom restaurante, um bom hotel, uma boa viagem, um passeio e algum lugar assim interessante, nós temos que pagar. Nós temos que pagar. Agora, o trabalho nós recebemos. É por quê? Porque é algo que às vezes não é agradável. Eu trabalhei 41 anos, quase 42 anos como médico. E aposentei, mas não estou com saudade, não, porque eu trabalhei duro, né, para sobreviver. Então, é importante isso aí, né? E aqui ele exorta o preguiçoso. Então, o preguiçoso cai aqui em 2 aos Tessalonicenses, que quem não quiser trabalhar, que não coma, né? E aqui ele fala do exemplo das formigas. Um melhor exemplo do que o das formigas é João 5,17, quando Jesus fala que o meu Pai trabalha até agora e eu também. Se Deus trabalha, se Jesus trabalha, e nós temos que ser imitadores de Cristo, conforme está em 1 Coríntios 11:1, e está lá em Efésios 5:1, ser depois imitadores de Deus, nós temos que trabalhar, porque se Deus trabalha e Jesus também está trabalhando, nós precisamos trabalhar. É necessário que nós trabalhemos, né? O cristão e as riquezas. Deus, ele diz aqui, o comentarista, ele não demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza, né? Tem um ditado popular que diz que é melhor ser pobre com Deus do que ser rico sem Deus. Não, mas a pessoa pode ser rica com Deus, que também é bom. Todos dois são bons porque todos os dois estão com Deus. Ser pobre sem Deus, com Deus é bom, e ser rico com Deus também é bom. Ser rico com Deus também é bom. Não é melhor não, porque vai estar com Deus da mesma maneira, né? Então, é importante isso aqui. Nós não devemos lançar mão, isso é óbvio que é pecado, de coisas ilícitas, né? Lá em 1 Coríntios 6,12 diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas e não devo me deixar dominar por nenhuma delas. Então, 1 Coríntios 6,12 fala sobre a licitude das coisas. Então, nós temos que ganhar não dinheiro de forma fácil. Ele cita aqui uma porção de coisinhas aqui, né? Mas de formas fáceis. É o perigo, é a coisa perigosa. Nós, quando vemos 1 Timóteo 6,9, fala do perigo de quem quer ficar rico, né? Mas aqueles que querem ficar ricos, 1 Timóteo 6,9, correm um perigo, né? Correm perigo. Mas, para diante aqui, nós vamos ver que nós devemos ajuntar o tesouro no céu, porque onde está o nosso patrimônio, aquilo que nós possuímos, o nosso coração está apegado. Às vezes, né? E nós não devemos estar com o coração apegado em coisas materiais, mas nas coisas que vêm do alto, as coisas de Deus. É claro que nós temos que lidar com as coisas que Deus tem dado para nós aqui na terra, fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, né? Mas nós temos que ajuntar tesouros aqui. É interessante ler aqui Mateus 6,20, que aqui o comentarista ele traz, né? O cristão e a contribuição para a igreja. Isso aqui
é importante isso aqui, cabe um estudo especial. O dízimo, ele não é facultativo. Eu não vou entrar aqui em detalhe. O dízimo faz parte de mandamento do Senhor. Ele citou aqui só Mateus 23, que o dízimo ele começa com Abraão e termina com Abraão. Começa com Abraão lá em Gênesis, com Abraão 14 e termina lá com Abraão em Hebreus 7. Mas Jesus, o dízimo passa pela lei e o dízimo, Jesus também falou do dízimo. Em Mateus 23 e Lucas 11:42. É importante isso. A oferta, ela é voluntária. A pessoa dá, se quiser e se puder, e quanto pode, da maneira que pode. Agora, o dízimo, tem gente que diz que quem não dá dízimo é ladrão. Mas às vezes o desempregado não está ganhando. Ele é crente, ele não ganhou nada, como é que ele vai dar dízimo de nada? Dízimo de nada é nada. E quem generaliza que quem não dá dízimo é ladrão, está dizendo que o desempregado é ladrão e ele não é ladrão. Então tem que ter cuidado. Agora, o dízimo é mandamento. É mandamento. Lá em Malaquias 3:10 está na forma imperativa e Jesus também fala, mais do que Malaquias, Jesus fala nesses dois versículos que eu falei, Mateus 23 e Lucas 11:42. Então tem que atentar para isso e falar sobre isso. E nós vivemos numa comunidade, né, e que tem despesas, e nós temos que manter essas despesas, e o dízimo também, lá em Malaquias fala mantimento, na Bíblia em inglês fala comida, fala food, e na Bíblia em espanhol fala comida. Então a Bíblia, nós não podemos, igual o Brasil, nós vermos brasileiros vivendo em diferentes condições de vida, nós temos que assistir, né? Igual lá no advento dos diáconos, na igreja, em Atos 6, nós temos que assistir, porque as viúvas gregas estavam sendo deixadas de lado. Não é admissível, não é aceitável que nós deixemos de assistir os nossos irmãos que estão passando necessidade. E o dízimo primariamente é para isto. O dízimo primariamente não é para só obra material, de ter obreiros, é para isso também, mas primariamente para suprir as necessidades dos nossos irmãos menos favorecidos. Então, para isso é que é o dízimo. Nós temos que ter cuidado com isso aí, para poder nós vermos nossos irmãos. Aí chama de irmão e vê o irmão passando necessidade e não faz nada. Tiago 2 fala sobre isso. Lê lá em Tiago 2, bate nas costas dele lá, despede ele passando frio, passando fome e não atende a necessidade dele. Isso aí não agrada a Deus. Deus não se agrada disso. Nós temos que assistir os nossos irmãos. Mas, então nós já vimos isso aqui. E aqui, na conclusão, nós vemos que nós somos mordomos, não somos donos de nada, sequer das nossas próprias vidas. Nós não somos donos das nossas vidas, senão nós não deixaríamos que a nossa vida terminasse. Mas nós não somos donos de nada, nós não temos nada, não é? Lá em 1 Timóteo 6:7 diz que nada trouxe para este mundo e, por certo, nada trouxemos para este mundo e dele nada levaremos. Nós nascemos nus, não vamos ser enterrados nus, mas nós não vamos levar nada. Vamos colocar, e quem colocar aqui vai ser perdido, porque nós não vamos levar nada daqui. Então, por quê? Porque nós não temos nada, nem nossa vida pertence a nós, né? E eu gostaria de destacar aqui na conclusão a gratidão pelos bens adquiridos. Nós temos que agradecer a Deus pela vida, pela salvação, pela família,
por todos os benefícios que ele... não custa nada, é de boca. Agradecer a Deus, mas agradecer de boca, mas com consciência e de coração, como se usa falar de uma maneira, de uma forma, de uma figura de linguagem, mas com consciência, ciente, lembrando-se daquilo que recebeu de Deus, né? De tudo, gratidão pelos bens adquiridos de natureza material e principalmente espiritual, o que Deus tem feito para nós, não é? Então, em 1 Tessalonicenses 5,18 fala em tudo dá graças, e Colossenses 3,15 manda que nós sejamos agradecidos. É mandamento. E olha bem, se nem a nossa vida é nossa, muito menos os bens terrenos que nós somos mordomos, nós tomamos conta, né? Eu agora estou aqui na minha casa, tal, também eu falo minha, mas não é minha, porque não vamos perder tempo. Então, se nem os bens terrenos nós somos dele, quanto mais nossas vidas não são nossas, quanto mais os bens terrenos e os espirituais. Tudo o que recebemos, até de espiritual, vem do Senhor. Então nós temos que buscar o Senhor, né? Lá no Salmo 34, 10, diz que os filhos dos leões sofrem e padecem fome, mas os que temem ao Senhor de nada tem falta. Então quem teme ao Senhor, quem busca o Senhor, quem procura ler a Bíblia, estudar, meditar, ler, meditar, crer e praticar, ele vai receber isso. Tudo que temos vem do Senhor. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu espero que eu tenha contribuído aí para você. Falei aqui de pronto, olhando aqui rapidinho, e que tenhamos uma boa aula nesse próximo domingo, em nome de Jesus.